Nessa edição do programa do CBEM, nós estamos recebendo aqui o consultor, palestrante Luciano Quito, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o seu método, método SEI, e sobre inteligência em vendas no agronegócio. Quito, boa tarde para você. Em primeiro lugar, eu queria entender o que é inteligência em vendas no agronegócio. Boa tarde, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Estou satisfeito por estar aqui para conversar com você a respeito do meu método e do meu ecossistema. Inteligência em vendas no agronegócio, Henrique, é um ecossistema, tá? E eu asseguro em te dizer que é o mais completo ecossistema de inteligência em vendas do agronegócio brasileiro, porque ele apresenta uma série de ações que, no conjunto destas ações, transforma equipes, empresas e também o mercado, o negócio. E esse ecossistema foi construído por mim ao longo de 25 anos de carreira, tá bem? E ele parte do princípio de que dentro da carteira de cliente da empresa tem muita inteligência. E o que é muita inteligência, Henrique? É conhecimento, tá bem? No entanto, este conhecimento não é explorado, ou melhor, é pouco explorado pela própria empresa e pelo próprio vendedor. Eu falo muito em relatório de vendas e aí eu arrumo confusão. Por quê? Porque o relatório de vendas não foi construído para ser colocado na gaveta. Ele foi construído para juntar dados. E estes dados, eles necessariamente têm que ser cruzados para gerar informação. E esta informação para construir estratégias de vendas. Isso, na grande maioria absoluta das empresas, não acontece. E isto, Henrique, aconteceu comigo, tá? O meu método foi construído por mim ainda enquanto vendedor, tá? Eu notei esta falha e foi eu mesmo que construí essa ferramenta para suprir uma necessidade que eu tinha. E isso foi me gerando alguns resultados e esses resultados eu fui utilizando para levar para as empresas que naquele momento eram as minhas clientes. Isso foi tomando uma proporção e hoje, e há 15 anos atrás, então, eu deixei de ser vendedor diante deste método que eu construí para ser, então, consultor de vendas e treinador de equipes dentro do método que eu construí para suprir uma necessidade, uma falha que eu percebi no campo enquanto vendedor. De maneira geral, o que a gente percebe do vendedor no campo é que ele costuma ser o compadre do cliente, Ou seja, vai lá no amigo dele, no agricultor, bate um papo e aí efetua a venda. Isso não é um método, Então você, na verdade, ajuda as empresas a entender melhor esse processo e aplicar um método na hora de fazer essa venda? Isso é perfeito, Henrique, porque o sistema de venda é uma coisa, o processo comercial é outra. Tá? E o método SEM, que é um método do comportamento, estratégia e métrica, ele vem justamente para construir isso dentro da empresa e deixar isso como um método de venda dentro da própria empresa. É importantíssimo que o vendedor tenha relacionamento com a sua carteira. No entanto, relacionamento comercial é uma coisa, amizade é outra totalmente distinta. Tá bem? É lógico, Henrique, que o relacionamento, a amizade do vendedor com o cliente é decisivo, é importante. Assim como a experiência, o know-how, a expertise do vendedor. No entanto, só isso, tá? O que acontece quando a gente tem apenas isso? Os resultados, eles ficam abaixo do que realmente tem de potencial dentro da carteira. Então a gente precisa pegar toda essa expertise, todo esse know-how, estruturar num plano de ação, que é a estrutura do meu método, comportamento, estratégia e métrica, e com isso potencializar os resultados. Eu imagino que uma das dificuldades do vendedor quando vai a campo é justamente a abordagem, Como chegar num agricultor, entrar na propriedade dele, porque a venda é feita dentro da propriedade, Como fazer um agendamento. No teu método, tu também ensina essa quebra de barreira? Certamente. E eu digo, Henrique, que a venda acontece muito antes de estar na frente do cliente. Tá? No meu sistema de vendas, eu divido o processo de vendas em 3 etapas. Pré-venda, venda e especificamente pós-venda, tá bem? Dentro dessas etapas eu tenho algumas técnicas.
No pré-venda, onde eu posiciono o planejamento, a prospecção e a preparação, é onde eu dou mais ênfase. Por quê? Porque se nós sairmos preparados e planejados para fazer a visita, tá? A nossa taxa de conversão vai ser muito maior. Tá legal? Então eu vou visitar o Henrique, eu preciso pelo menos saber quem é o Henrique, aonde ele está, qual é o negócio dele. Ah, Luciano, mas eu estou abrindo região agora, eu não conheço o cliente. A minha abordagem, então, como deve ser? Perfeito, ok, compreendo. No entanto, com esse planejamento, a abordagem no cliente, ela vai ser uma abordagem através de perguntas. Porque quando eu faço a pergunta, que é a inteligência em vendas, que faz o cliente me contar realmente qual é a necessidade, qual é a demanda que ele tem, o meu fechamento fica muito mais fácil. O ciclo de venda encurta muito. A partir de então, eu sou muito mais produtivo e consigo aumentar muito a minha taxa de conversão em vendas e, lógico, o meu resultado, né? O que você enxerga hoje como o maior gargalo dentro das empresas do agronegócio nessa questão de vendas aí, que você consegue notar em comum entre as empresas que você já atendeu? Sem dúvida, é a falta de tempo para parar, cruzar os dados, que as empresas têm muitos dados, Henrique. Elas sabem que elas têm esses dados? Elas sabem que elas têm esses dados, elas sabem que é importante, que é mais do que importante, é decisivo utilizar estes dados para cruzar informação e aí então tomar decisões estratégicas, como um plano de venda, como treinamento de equipe, mas o grande gargalo é que as empresas têm muitos dados, não geram informação e ainda quando geram, não utilizam essas informações para tomar decisão. O que você oferece para as empresas, ou até para refazer essa pergunta, eu não sei se a empresa é teu cliente ou se é o vendedor. Quem é o teu cliente? O meu cliente é a empresa, tá? O consumidor do meu produto é o vendedor. Por quê? Porque eu vou para dentro das empresas, tá bem? Para construir inteligência. Ou seja, eu sento, estudo os dados da sua empresa por um período, tá certo? Seja lá 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas pelo menos um período. E como nós estamos falando de agronegócio, é uma safra, tá joia? Eu estudo esses dados, transformo em informação e sento com você para discutir como que essas informações vão ser relevantes para a nossa tomada de decisão. A partir daí eu começo a trabalhar com a equipe. E para trabalhar com a equipe, preciso desenvolver novas habilidades, novos comportamentos, como também aprimorar o conhecimento que a sua equipe tem. Para quê? Para que então a execução dessa estratégia seja de alto nível, seja eficiente, seja eficaz e te traga resultado. Eu imagino que deva ter certa resistência do vendedor, principalmente aquele que é mais experiente, né? Já tem o seu método implementado, por mais que talvez não tenha essa inteligência no método dele, mas algo que geralmente já dá certo, né? Porque ele se está há muito tempo na empresa. Existe essa resistência? E se existe, como é que você lida com ela? Existe a resistência sim, e isso já faz parte do meu dia a dia, tá? No entanto, eu fico muito confortável em dizer que eu não vou ensinar nada para o vendedor que já é experiente. Eu vou ser uma ferramenta para que ele saia da visão de árvore e vá para a visão de floresta, no sentido de entender como ele faz o que ele faz. E com isso, a gente consegue potencializar. Por quê? O vendedor experiente, ele já estamos falando, é experiente, ele tem muita experiência, ele conhece muito o mercado, ele conhece muito o cliente, ele conhece muito o produto. Então, nesse sentido, é ajuste fino que eu falo. São pequenos ajustes que vai fazer com que o vendedor experiente possa conseguir ainda melhores resultados do que ele já tem até agora. Você consegue identificar algum erro que é comum que o vendedor comete quando vai a campo? Henrique, eu tenho o privilégio, eu tenho o orgulho e o privilégio de dizer que eu trabalho com várias empresas de vários setores, em vários tamanhos, de diversos setores dentro do agronegócio,
desde a minha carreira como vendedor e depois como consultor, e identifico sim. Tanto é que eu construí um e-book, que são 7 erros comuns de vendas e que não é privilégio de um vendedor ou de uma região ou de uma empresa, tá? Esses erros foram identificados e percebidos no Brasil inteiro. Então eu vou deixar 2 deles aqui. Negligência no agendamento, na rotina, no processo de vendas, tá? E um outro erro extremamente impactante é falar mais do que escutar. É foco no produto e não necessariamente foco na demanda e no problema que o produtor está enfrentando. E quando você fala em negligência no agendamento, consegue explicar um pouquinho melhor o que seria? Negligência no agendamento é não seguir uma linha de trabalho, não ter um planejamento ou ainda marcar com o cliente e por algumas circunstâncias não cumprir com esta agenda. Isto é realmente bastante impactante e diria mais do que impactante, grave. Por quê? Porque isso passa uma impressão, tá? Uma imagem de amadorismo. E é realmente o que eu preconizo, que é a grande mudança nossa no agronegócio. É a profissionalização das equipes e do processo de venda dentro da empresa. As empresas aceitam bem isso? Aceitam, Rick, aceitam muito bem. Há 15 anos atrás, quando eu comecei, tinha muito mais resistência do que tem hoje já mudou bastante e é decisivo que haja essa mudança. A agropecuária, o agronegócio por si mudou. Perfeito? Há pouco tempo atrás, a nossa produção de soja por hectare era muito menor do que é hoje. As máquinas, os implementos, os insumos tinham muito menos tecnologia do que tem hoje. E isso também está refletindo na maneira com que a gente se posiciona nas nossas estratégias de vendas e na profissionalização das equipes. Então, aceitam bem e estou muito contente por isso, inclusive. Você, com seu trabalho, consegue entregar resultado para uma empresa dentro desse ciclo de uma safra? Você falou que trabalha ciclo de uma safra com as empresas, né? Nesse período, elas conseguem melhorar suas vendas, aumentar suas metas? Certamente, seguro, são 15 anos de trabalho e se eu não entregasse resultado nesses 15 anos, necessariamente eu não estaria mais no mercado. Então, eu estou seguro e tenho aí confiança em dizer que entrego, sim. Dentro do planejamento, Henrique, a gente sempre estipula entre 3 e 5 indicadores para conseguir mensurar o resultado. Tá? Quais são esses indicadores? Depende muito do diagnóstico. Tá? Mas sim, em 6 meses a gente entrega resultado e esses resultados vão depender do diagnóstico e necessariamente do momento que a empresa está vivendo. Teu cliente, então, empresarial é a empresa que vende pro agricultor, independente do produto? Independente do produto. Eu já trabalhei, Henrique, com fertilizantes, já trabalhei com implementos agrícolas, com defensivos, com ração, sal mineral, sêmen, detergente de ordenha, tá? Então, coloco aqui fora as revendas, mais as revendas que trabalham com um mix maior de produto. Então é bem amplo, na verdade, o mercado. É bem amplo. Luciano, você falou de um e-book, né? Como é que as pessoas fazem para adquirir ele? Está à venda em alguma plataforma? Não, Henrique. Este e-book não está à venda. É uma ferramenta que eu tenho para divulgação desses erros, tá? E conscientização. Dentro do e-book também tem aí algumas sugestões de ação para fazer, para ir corrigindo estas falhas. E se tiver alguém interessado, por favor, me mande um WhatsApp que eu encaminho para você tranquilamente. Vamos aproveitar então para encerrar nossa entrevista também. Eu quero que você divulgue esse teu WhatsApp, inclusive para os empresários, né, do ramo do agronegócio ou mesmo para um vendedor que queira buscar mais informações sobre o seu trabalho e como é que você pode auxiliar empresários e vendedores do agronegócio com essa consultoria, então, né, inteligência em vendas no agronegócio. Muito bem. Inteligência em vendas no agronegócio é um método exclusivo para que as empresas construam novas estratégias para aumentar a produtividade e, consequentemente, os resultados em vendas,
Para mais informação, pode me procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook ou direto no meu WhatsApp, 5499207-3853. Estou à disposição. Grande abraço, sucesso a todos. Obrigado, Kito, até outra oportunidade. Quem agradece sou eu. Sucesso, Henrique. Obrigado.